Olá pessoal, sou o professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Estamos na sequência da nossa playlist do nosso curso de Inteligência Artificial na Educação Básica. Esse vídeo é o primeiro de 4 previstos num total e finalizariam, enfim, essa primeira edição do curso, né, nessa versão à distância. Tanto é que eu estou chamando esse vídeo de aula presencial número 1, né, porque ela corresponderia a uma aula presencial. E que, na verdade, em função da pandemia, estamos realizando ele à distância. Então, deixando esses conteúdos disponíveis para vocês. Então, esse seria o primeiro vídeo, a primeira aula presencial, né, de um total de 4. E a gente vai abordar na sequência, né, como complemento ao que já foi visto nos vídeos anteriores dessa playlist do curso, algumas situações práticas e alguns conceitos matemáticos e estatísticos que têm relação com o neurônio artificial, né, as funções utilizadas, enfim, como visto no vídeo anterior, e que são baseados numa situação, né, que eu criei para ver uma utilidade da organização dos dados, né, da organização dos dados em tabela, em gráficos, né, testar os limites da nossa percepção também com relação ao que a gente consegue extrair de informações a respeito de dados quantitativos, enfim, né, do que a gente consegue sentir olhando para uma tabela, né, como é o problema que eu vou colocar para vocês agora. Então, e aí a gente vai ver como que o perceptron, né, ainda que seja um neurônio artificial simples, tem um poder muito grande de extrair informações quando elas são organizadas, passadas, né, para o algoritmo de uma maneira organizada. Então aqui, ó, vou explicar para vocês o que eu criei. Eu tenho um outro vídeo nesse canal que usa a mesma temática, tá? Isso é o problema dos netinhos, lá uma forma de ensinar estatística ou inteligência artificial associada à estatística nesse mesmo canal. Só que aquele vídeo ele usa um número maior de netinhos e aqui eu preferi fazer para ficar mais didático possível, mais claro, mais fácil ainda de entender, com um número reduzido de linhas. Então nós temos apenas 10 linhas, né? Elas são, começar a marcar aqui, elas são identificadas linha 0 até a linha 9. E eu tenho um número reduzido também de netinhos da vovó, que já vou explicar o tema aí. Que no caso são 5, né? Começando pela letra A, letra B, letra C, D e E. E o problema aqui é o seguinte, ó. Uma situação que talvez vocês tenham vivenciado ou conheçam, né? Que diz respeito ao problema de ter uma barra de chocolate em casa sempre reservada para fazer cobertura de bolo que ninguém pode comer. Então aquilo lá é um chocolate reservado para cobertura de bolo. Então eu criei uma situação aqui em que 5 netinhos vão na casa da vovó, da sua vovó, e ela começou a reparar que alguém estava comendo aquele chocolate reservado, restrito para cobertura de bolos, que eles sabiam muito bem que não era para ser comido. Então o que essa vovó aí, com uma formação básica em estatística e matemática, ela resolveu fazer, né? Como tinham muitos dados, nesse caso não seriam tantos, né? Até a própria percepção dela, vamos dizer assim, uns registros breves, confiando na própria memória, ela conseguiria descobrir. Mas ela preferiu então fazer a organização desses dados em uma tabela, que é o que a gente tem aqui, né? E fazendo o registro. Se no dia 0, né, no momento em que o Antônio esteve presente, o Carlos também, a Daniela também e a Érica também, se houve ou não roubo do chocolate para cobertura. Então, se havia o roubo, ela marcava sim aqui nessa célula, né? Caso contrário, ela deixava em branco, ok? Então, pode acontecer, vamos supor, pode acontecer também do seguinte, ó, não era sempre que esse ladrão, o ladrãozinho, ou a ladrazinha, né, roubava a cobertura. Então, pode ser que tenha sido a Daniela. Nesse dia não houve roubo, né? No dia 0 não houve roubo, mas pode ser que ela que seja a pessoa que estivesse roubando. Então, nem sempre o ladrãozinho, a ladrazinha roubava,
correto? Então aqui, ó, o que eu tenho marcado? Eu tenho marcado em amarelo as linhas em que houve o roubo. Então no dia 1 houve o roubo. Quem esteve presente no dia 1? A Érica e a Bianca, né? Então aqui, ó, no dia 2, o Antônio esteve presente, o Carlos esteve presente, a Daniela e a Érica. Não houve o roubo. Já no dia 3, Daniela e Bianca estiveram presentes e houve o roubo. No dia 4, Bianca e Antônio estiveram presentes e houve roubo. E assim por diante. Então nós temos 10 dias no total, né? Dia 0 até o dia 9. Ok? Então a primeira coisa como são muito poucos dados, se vocês forem concordar comigo, passando os olhos nessa tabela já dá para ter alguma ideia, né? De quem é que está envolvido aí no problema, certo? Mas o que eu costumo utilizar nesse caso, fazer a seguinte pergunta, né? Nesse caso, ok, nessa quantidade de dados tudo funciona bem, mas e se eu tivesse essa situação aqui, ó? Se eu tivesse agora não mais 5 netinhos e sim todo o alfabeto de netinhos, ou até a letra Z, né? Está mostrando da letra G até a letra Z, né? Só para citar um exemplo, né? Os bancos de dados, as análises estatísticas, enfim, né? De mineração de dados, descoberta de conhecimento em bancos de dados e a própria inteligência artificial, enfim, né? Essas coisas estão todas relacionadas, elas lidam com um volume gigantesco de informações. Não são planilhas, não necessariamente com um volume gigantesco de informações, mas certamente não são planilhas pequenas, né? São bancos de dados gigantes e aí sim fica difícil, é impossível percepção humana dar conta disso. Só para citar um exemplo, então, nesse caso, ó, vou tentar colocar todas as letras na tela. Aqui, ó. Então, como é que seria se fosse isso daqui agora? Só que eu não tenho 21, 22 linhas. Eu tenho bem mais, ó. A tua percepção daria conta de todos esses dados aqui, ó. Só fui fazendo Ctrl C, Ctrl V, tá? Eles já não sequer cabem na mesma tela, né? Então, assim, certamente não tem como passar os olhos e ter uma ideia, né? Eu coloquei 400 linhas aqui, ó. Não tem como a gente passar os olhos e ter uma ideia. Então, a estatística nos provém então, do processo estatístico, que é interessante a partir dessa tabela. A própria tabela já é uma etapa da organização dos dados, né? E a estatística, então, nos sugere, então, como eu coloquei aqui embaixo, ó, uma outra planilha de organização dos dados, né? Que façamos uma organização de uma maneira da maneira que a gente possa conseguir compreender esses dados de uma forma melhor. Então aqui nós temos a mesma tabela organizada agora, agrupando pelas pessoas pelos dias, né, pelas ocasiões em que esse chocolate para cobertura foi comido. Podem ver aqui uma coisa, ó. Eu só tenho os registros, sim, as linhas que correspondem aos registros em que houve o roubo, né, desse chocolate para cobertura. Então agora já fica mais fácil de compreender do que antes, né? Então por isso eu faço as seguintes perguntas, né? O que se pode constatar olhando agora para essa tabela? Olha a correlação que existe, né, entre o roubo e a presença da Bianca. Não é verdade? Então aqui a gente consegue verificar que essa extração, essa estratificação ali da tabela anterior, né, nos levou a uma conclusão bastante óbvia aqui, né? De que quem está roubando é a Bianca. Ok? A gente poderia, além disso, criar um gráfico, né? Então o gráfico, ele chama até, nesse caso aqui, na verdade, as duas situações chamam bastante atenção, né? Tanto a tabela quanto o gráfico. Mas o gráfico, se a gente montar um histograma, né? Um gráfico de colunas sobre esses dados, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. São os mesmos dados da tabela, né? Então, em cima dessa outra tabela modificada, nesse outro formato, eu crio esse histograma. Então, a gente vê que há uma barra que chama bastante atenção, obviamente proporcional ao número de roubos em que a Bianca esteve presente, né? Então, o gráfico nos chama até mais atenção do que a própria tabela. Então, essa é uma forma. Porque, na verdade, eu sempre costumo dizer, os gráficos não precisariam existir. Essa é a verdade, a informação já está na tabela. Só que a gente consegue visualizar, isso chama muito mais atenção quando tem uma barra, né, que
significativamente maior que as outras, ou uma proporção dentro de um gráfico de setores, né, o gráfico de bits, que chama bem mais atenção do que as outras porções, porque os números, um número de 3 algarismos, o número 111 também tem 3 algarismos, o número 999 também tem 3. Eles vão ocupar praticamente o mesmo espaço dentro de uma tabela, mas a diferença que existe entre os dois vai ser gritante quando isso se transformar, quando for feita a representação disso na forma de uma barra, de uma coluna, de um setor, né, de uma proporção ali dentro de uma representação qualquer. Então, essa é a justificativa, mas nesse caso ele até não foi tão relevante porque a tabela já era relevante, né? Então eu faço algumas perguntas aqui, né? Olhando agora para o gráfico de barras correspondente aos dados de quando o roubo, eu vou ler aqui, eu sei que vai ficar pequeno para vocês. Quando o roubo ocorreu, será que não conseguimos alguma informação extra, né? Então, se formos ver, para esse caso em particular, de poucas ocorrências, 10 no total, o gráfico de barras ou o histograma, né, abaixo, não complementa muito aquilo que eu falei, né? Não complementa muito a informação já disponível na tabela. Um histograma é gerado a partir de uma distribuição de frequência, ou seja, essa tabela auxiliar criada mostra uma distribuição de frequência com que o roubo ocorreu. Ok? Vamos adiante então. Então vocês vão concordar comigo que a gente já descobriu isso aqui, né? Que quem está roubando é a Bianca. Tá legal. Agora olha só. O que eu resolvi fazer? Para mostrar para vocês como aquele mesmo algoritmo do Perceptron com um neurônio artificial consegue descobrir isso aí também para nós. O que eu fiz? Para cada situação em que um desses netinhos estava presente, ó, por exemplo aqui, ó, no caso do Antônio, né, no dia 0 o Antônio estava presente. Então, o que eu fiz? Eu criei uma forma de jogar esses dados para dentro daquele programa do Arduino que vai implementar um neurônio artificial, certo? Então, nesse caso, eu fiz a seguinte escolha. Quando o netinho estava presente, essa tabela, vamos dizer assim, que no Arduino ela ganha o nome de matriz, né? Receberia o valor 2. Estão vendo aqui que nessa célula selecionada eu tenho o valor 2 se o netinho estava presente. Eu convencionei que ela receberia o valor 2, a matriz receberia, né, a célula receberia o valor 2 caso o netinho estivesse presente e 1 caso não estivesse presente. Poderiam ser quaisquer outros valores. Por exemplo, aqui, ó, vejam só. Então, aqui o Antônio estava presente, recebeu a matriz, né? Então, no caso aqui, ó, a referência que nós fazemos é a seguinte. Na linha 0, que corresponde ao primeiro dia, né, dessa matriz, coluna 0, que corresponde ao primeiro netinho, ele estava presente. Portanto, esse espaço da célula da matriz recebe o valor 2. A Bianca, no dia 0, não estava presente. A Bianca é o netinho número 1. Né? O Carlos, no dia 0, que é o netinho número 2, estava presente. Portanto, recebeu o valor 2. Então, é muito simples. Eu fiz, podem ver, ó, a mesma coisa para toda a tabela, né? Só que agora num formato que o Arduino consegue ler. É como se eu tivesse transformado o formato da planilha para um formato que o Arduino conseguisse ler, para que o neurônio pudesse fazer as descobertas que existem, né, nessa matriz. Então, o que eu faço então? Eu pego todos esses dados aqui, ó, e faço um Ctrl+C, Ctrl+V jogando lá para o programa. Depois a gente vai ver o programa em execução. Só isso daqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente tudo isso que está selecionado. É a mesma coisa que nós temos aqui. No entanto, aqui está numa forma um pouco mais apresentável para nós, seres humanos, e na forma anterior, né? Nessa forma ao lado aqui, ela está apresentável ou legível para o programa. Ok? Que mais então? Ó? Vamos fazer o seguinte agora. Ó. A pergunta que eu faço é: será que a gente tem como... Ó, seria possível matematizar ou equacionar esse fenômeno? Né? Vamos ver o que o Arduino, o que o neurônio artificial, e aí a gente começa a fazer ligação com aquele neurônio artificial da aula anterior, em que a gente criou um neurônio artificial que aprendia quando devia acender o LED azul, correto? Então nós tínhamos aquela fórmula que calculava a saída, né? E ela dava diferentes pesos para os LDRs, para os sensores de luminosidade, para o 1 e para o 2, ok?
Vamos ver o que ele descobre com exatamente a mesma lógica a respeito desses netinhos, a respeito dessa informação que foi gerada e copiada para o programa. Para isso eu vou abrir o nosso Arduino. Aqui está o programa. Ele tem, se vocês forem ver, uma lógica idêntica à anterior. Eu só fiz algumas formatações assim de layout a título de fazer com que seja mais facilmente compreensível a informação que ele vai exibir, né? Esse programa também está disponível para vocês aqui no canal, na descrição do vídeo. E eu vou fazer a carga dele agora. Vamos ver o que ele vai dizer para nós. Aqui está tudo certinho. Vou mandar ele carregar. Estou carregando para a mesma placa Arduino. Não faz diferença nenhuma se eu carregar para a placa montada com as pecinhas, porque é uma questão de carga do programa, né? Eu posso depois carregar o programa do acendimento de LEDs, do aprendizado em cima dessa carga, não tem problema nenhum, tá? Vamos ver o que ele faz agora. Então, foi carregado, né? Eu vou abrir um monitor serial. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Espero que seja possível ler. Esses são os pesos iniciais, ou seja, cada um desses pesos que ele está exibindo na tela agora é o peso, é o quanto impacta a presença de cada um dos netinhos em um roubo. Em outras palavras, ele está me dizendo aqui, ó, que o peso do Antônio na ocorrência dos roubos é muito pequena. Ele está dizendo que foi, nesse momento, está em menos 0,25, menos 0,75, e ele continua fazendo correções a respeito à medida em que ele vai lendo os dados. O peso da Bianca, ele está mais alto, ele está positivo, portanto ela está impactando positivamente no roubo em 1,25. O Carlos, nesse momento, ele está em menos 1. Depois tem a letra D de Daniela, né? Que está positivo em 0,25, e a letra E de Érica, que não está manifestando muita coisa não, ele está em menos 0,25. Né? Quando ele não alterar mais, que é o que começou a acontecer agora, ó, vocês podem ver que ele não está mais alterando os pesos de nenhum deles. Significa que ele conseguiu montar um modelo de pesos para a presença de cada um dos netinhos, e ele não está mais errando nenhuma das situações que ele está validando na tabela. Ou seja, esses pesos para cada um dos netinhos faz com que ele acerte todas as 10 ocorrências dentro da tabela. Então vocês podem ver que o que aconteceu aqui, ó. O Antônio, nós chegamos a um peso, o peso da presença dele no roubo é negativa, em menos 0,5. O peso da presença da Bianca no roubo é positivo em 1,25. Isso é condizente com o que a gente tinha descoberto lá. É ela quem comete os roubos. Quem descobriu isso agora, ó, foi o nosso algoritmo do neurônio artificial. Aqui nós temos o seguinte, ó. O peso do Carlos é menos 1,25, o peso da Daniela é mais 0,25 e o peso da Érica é igual a zero. A presença dela não impacta em nada, nem para baixo nem para cima. Então assim, ó, se vocês forem ver, eu vou aproveitar para falar disso agora para não esquecer depois. Aquela mesma informação que nós já tínhamos constatado aqui, ela foi descoberta pelo algoritmo do neurônio artificial também. Que é o quê? Que é a Bianca quem rouba. Olha o peso da presença dela na ocorrência do roubo. É de 1,25. Só que tem uma coisa que nós não tínhamos percebido lá, e vocês vão concordar comigo. É claro que eu fiz propositalmente isso para que eu pudesse mostrar isso para vocês. Vocês estão vendo que o peso do Antônio é menos 0,5, o peso da Daniela é mais 0,25 e o peso da Érica é mais 0,0. Até pode ser que tenha dado um pouquinho de coincidência quando a Daniela estava presente ter ocorrido o roubo, e uma coincidência negativa, vamos dizer assim, da presença do Antônio na não ocorrência de roubo, né? Só que não tem uma coisa que chama a atenção de vocês aqui, ó. Olha que interessante. Quando o Carlos está presente, não ocorre roubo. Então, isso daqui, ó, é uma coisa que nós não tínhamos constatado analisando a tabela e nem o gráfico, mas
que o algoritmo do neurônio artificial conseguiu descobrir como o peso dele é muito forte para baixo, negativo, isso significa que ele tem um comportamento contrário ao peso da Bianca. Em outras palavras, já se é a Bianca que rouba, e ela tem, em função disso, um peso maior da sua presença no roubo, com o Carlos ocorre o contrário. Não só pelo fato de ter dado a coincidência aqui de ter o valor em módulo igual, né? Ou seja, 1,25 negativo e 1,25 positivo. Aqui poderia ser 1,5, aqui menos 1,75 ou menos 2, qualquer um. O fato é que quando ele está presente, não ocorre roubo. Isso é o que chama a atenção. Então isso é legal porque te leva a pensar o seguinte: tudo bem, eu já sei que é a Bianca que rouba, mas quando o Carlos está presente, não ocorre roubo. Então, a presença dele impacta negativamente na ocorrência do roubo. Agora, por quê? Não sei. Nesses dados aqui, nesse caso, é claro que eu fiz isso intencionalmente para que isso acontecesse. Mas aí, essa é uma informação nova, né? Que pode levar a outras investigações. Por que será que o Carlos, quando está presente, não ocorre roubo? Será que ele é o netinho mais velho? Será que ele traz chocolate de presente para os outros priminhos dele, né? Que faz com que a Bianca não se sinta, vamos dizer, interessada em roubar, compreende? Então, ou ele fica cuidando, ele sabe que aquele chocolate não pode ser roubado e ele fica em cima visualizando, né? Isso que é legal, né? Enquanto que para os outros, mais ou menos é irrelevante, porque são muito próximos, os pesos são muito próximos de zero. Ok? Eu vou fechar agora aqui, vou voltar para a planilha. Então, olha só o que a gente pode fazer com relação a isso, ó. Então aqui, ó, esses foram os pesos que foram encontrados, ó. Menos 0,5 para o Antônio, 1,25 para a Bianca, Carlos menos 1,25, Daniela 0,25 e a Érica 0. Agora olha só, se a gente olhar aqui para o lado, a gente não poderia fazer o seguinte então, ó. Se a gente pegasse o peso do Antônio como se fosse uma forma de ponderação, né? Pegasse esses menos 0,5, multiplicassem pela presença dele com o valor 2. Somasse, né, mais 1,25 do peso da presença da Bianca, multiplicando pelo número 1, porque ela não estava presente aquele dia. Somando com o peso do Carlos, que é menos 1,25, vezes a presença dele naquele dia, sim ou não? Sim, ele estava presente. E assim por diante, para a Daniela e para a Érica, vocês concordam que nós vamos ter um resultado dessa função que vai ser menor que zero ou maior ou igual a zero, não é verdade? Então, a exemplo do que acontecia no programa anterior de acendimento dos LEDs, a gente convencionou que se o resultado da saída, né, do cálculo fosse menor que zero, deveria acender o LED branco. Nesse caso, no caso de ser maior ou igual a zero, deveria acender o LED azul, né? Aqui é a mesma coisa. Se o resultado fosse menor que zero, a gente convencionou então que ele não teria comido a cobertura, o chocolate para a cobertura do bolo. Se fosse maior que zero, houve roubo, né? A gente convencionou isso. Então, se a gente for ver, se a gente aplicar esses pesos que o Perceptron encontrou à presença ou à ausência de cada um dos netinhos e verificarmos se o resultado deu menor ou maior que zero, nós vamos ter essa relação aqui, ó. No primeiro dia, o resultado dessa ponderação, dessa soma dessas ponderações, vai dar menos 1,8, que corresponde a não ocorrência de roubo. No segundo dia, ela vai dar 1, positivo, que corresponde à ocorrência de roubo. No terceiro dia, não. No quarto dia, sim. No quinto dia, sim. E assim por diante, ó. Ok? Nós teríamos, então, portanto, esse resultado aqui dessa coluna baseado na ocorrência dessas fórmulas aqui, ó. Um cálculo, né, que eu chamei de f de x, então, sendo igual a menos 0,5, que é o peso do Antônio, vezes a presença ou ausência dele, no caso ele estava presente no primeiro dia, somado com peso da Bianca, que era 1,25, vezes a ausência dela, né,
somado com menos 1,25, porque o Carlos tem peso negativo, multiplicado pela presença dele, né? E assim por diante. Então eu vou ter um número como resultado disso. E esse número vai me dar exatamente um valor de saída para cada um dos casos. Então vejam bem, é como se nós tivéssemos equacionado, né? Colocado numa equação, o que a gente chama de um modelo. O modelo, a descoberta do conhecimento, o conhecimento que ele conseguiu extrair desse problema foi exatamente esse daqui, ó. O peso da presença de cada um dos netinhos na ocorrência do fenômeno, daquilo que está sendo investigado, que foi o roubo, né, do chocolate para a cobertura. Ok? O mais legal disso daqui é o que vem a seguir. O mais legal disso daqui, ó, é que quando eu tenho esse modelo, como eu tenho essa função implementada aqui, ó, nesse cálculo, eu consigo fazer previsões. Em outras palavras, vejam bem, como eu tenho essa fórmula aqui, ó, 0,5 menos 0,5 vezes a presença do Antônio, mais 1,25 vezes a presença da Bianca, menos 1,25 vezes a presença ou não do Carlos, mais 0,25 vezes a presença ou não da Daniela, e mais 0 vezes a presença ou não da Érica, isso faz com que essa fórmula tendo sido colocada aqui, ó, eu consiga fazer previsões. Em outras palavras, vejam bem, estão vendo aqui, ó, esse trecho dessas 5 informações sobre a presença ou não de cada um dos netinhos é o que eu vou fazer agora. O que eu quero dizer? Vamos supor uma situação. Eu não tenho isso aqui em cima, né, no histórico, mas eu posso fazer uma previsão. Será que se o Antônio estiver presente, aqui a Bianca, aqui a letra C de Carlos estiver presente, aqui e a Daniela estiver presente, vão me roubar o chocolate para cobertura? No caso, como esse modelo ele já está funcionando e foi validado, eu posso olhar para cá e verificar à direita, né? Se o resultado for maior ou igual a zero, significa que o roubo vai ocorrer. Se o resultado for menor do que zero, significa que o roubo não vai ocorrer. Portanto, eu posso afirmar nesses poucos dados, né, com 100% de certeza que, no caso de o Antônio, o Carlos e a Daniela estarem presentes, não vai ocorrer roubo. Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Vamos colocar agora o Antônio ausente, a Bianca ausente, o Carlos presente e a Érica presente. O que aconteceria? Na verdade, a gente viu que o peso da Érica é 0, né? Então, se ela estiver presente ou ausente, não vai fazer muita diferença, porque ele tem uma multiplicação por 0. Menos 1,3 não vai ocorrer o roubo. Então, vamos ver como isso funciona, ó. Quando a Bianca estiver presente, né? Vamos colocar só a Bianca presente. Vamos ver como é que funcionaria isso, ó. Eu teria a seguinte situação, ó. Eu teria a ocorrência de roubo, ó, porque ele deu um valor maior que 0. Vou tentar diminuir um pouquinho o tamanho da... só para eles aparecerem todos na tela aqui. Agora sim acho que vai dar, ó. Agora ficou um pouquinho melhor, ó. Vamos fazer uma outra situação. A Bianca não está presente. Quem está presente aqui é o Antônio, a Daniela e a Érica. Olha o que acontece? Não ocorre roubo ali, ó. Não ocorre roubo. Agora vamos colocar a Érica junto, ó. Número 2. Opa, positivou. O modelo está prevendo que nessa situação de Antônio, Érica, Daniela e... Antônio, Bianca... Acho que eu falei errado antes também, né? Antônio, Bianca, Daniela e Érica presentes, vai haver roubo. Ok? Vamos colocar o Carlos junto agora, ó. Todos os netinhos presentes. O que acontece? Não ocorre roubo. A gente viu que o peso da presença, né, do Carlos era menos 1,25. Então, na equação, né, contabilizando todas as presenças, o modelo está prevendo que não vai ocorrer o roubo. Certo? Vamos deixar só os dois juntos agora, vamos ver o que daria, ó, segundo esse modelo.
Só a Bianca e o Carlos. Olha aqui, ó. Ele está prevendo que não ocorrerá roubo também, ó. Menos 0,3. Então é legal porque quando a gente fala em modelo climático, modelo computacional, modelo matemático, nada mais é do que uma constituição de um aprendizado, de um conhecimento, né? Equivalente ao que a gente fez aqui, ó. No nosso modelo da nossa equação matemática, que dá um valor de dois estados distintos, ou menor que zero ou maior que zero, esses pesos sobre cada uma das variáveis, que no nosso caso é a presença ou não da criança, né? Esse peso constitui o conhecimento, ele é o próprio modelo sobre o qual a gente consegue fazer previsões. Tá legal? Então vamos ver se faltou alguma coisinha aqui para eu falar. É claro que tem a pergunta que fica é a seguinte, né? Qual o critério para diminuir ou aumentar cada um dos pesos, né? Enquanto, tomando por base o quê? Se a gente for ver aquela fórmula de correção de erros que a gente viu no vídeo anterior do Perceptron, a gente vai encontrar justamente isso, né? Que existiu uma taxa de aprendizagem que a gente definiu em 10%, né? Isso pode ser variado, né? Pode ser mudado. Toma por base o quê? Ele toma por base o peso atual, né? Isso eu mencionei um pouquinho no vídeo anterior também. Ele toma por base o peso atual e o valor que conduziu ao erro para fazer o ajuste do peso da variável, né? Por isso que eu falei bastante sobre isso também, né? Que essa é a grande chave, assim, é o que tem de mais curioso, né? Do meu ponto de vista, no algoritmo do Perceptron. É uma fórmula simples, né? Que faz uma correção de erro usando o sinal de vezes e um sinal de soma. Eu acho isso muito, muito curioso. É claro que o computador realiza isso com uma velocidade muito grande, então ele consegue chegar mais rapidamente a um resultado mais preciso, né? Faltando alguma coisa? Então a resposta é isso. Quem rouba é a Bianca, nós já sabíamos, né? Vou comentar aqui, ó. Para além de, com certeza, Carlos não estar envolvido nos roubos, né? Aqui é o que a gente falou. Para além de, com certeza, ele não estar envolvido nos roubos, a presença dele faz com que o roubo não ocorra. Essa é uma descoberta nova, né? Uma descoberta não prevista vamos dizer assim, extraída daquela informação que a gente coletou. Pessoal, espero que eu tenha sido claro nesse exemplo, tentei fazer ele de maneira simples, eu acho bastante interessante, sim, se vocês não entenderam esse exemplo, vocês deveriam conseguir compreender o que foi explicado aqui nesse exemplo, porque ele é uma forma mais fácil ainda de entender o algoritmo do Perceptron que foi explicado no vídeo anterior, por causa dessa situação um pouco mais prática, né? Se alguma dúvida a respeito de alguma coisa foi levantada por vocês, não hesitem em entrar em contato e agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo. Obrigado.